Vocês dançam no cume das sombras. A luz não salvará você. Sou muito mais talentoso do que eu deveria. Inigualável praticante da magia sombria. Com o poder das sombras não há ninguém que compete. Quando criança resgatado e treinado por Zed. Um passado maligno é o que me assombra. Recrutado para fazer parte da ordem da sombra. E o que me consome essa minha vontade insana. Levar a ordem rumo à supremacia ioniana. Arrogante, prepotente, recomendo que se afaste. Aceitei o desafio de ir atrás de Haste. Diferente de todos, com ela eu decidi ficar. E agora eu luto pra que ela não venha me dominar. Um grande poder sombrio, será que você me aguenta? Entenda que eu sou a arma, o resto apenas ferramenta. Estou em toda parte, sua vida é destruída, entenda. A escuridão não é sua amiga. E minha alma foi marcada pra fazer destruição. Temível o poder sombrio que eu porto em minha mão. Ninguém tomará o controle desse corpo no fim. Sou o ceifador das sombras, se chame de Caim. E aí galera, o meu nome é Caim Teorias Insanas. E hoje trago para vocês a 10ª parte de Se Eu Fosse para o Mundo de Tante no Yusha. Continuando de onde parou no dia seguinte, eu estava com uma ressaca do caralho por causa da festa. Quando olho para o lado, Naofumi tava ainda dormindo na mesa com uma caneca na sua mão e babando muito. Quando me viro, vejo que a Rapitalha tava dormindo com a Filó na sua forma pássaro. Então eu me levanto, ainda muito sonolento, e vou até a Filó e fico mexendo nela até a mesma acordar. Então, um pouco sonolenta, ela me pergunta por que eu tinha acordado tão cedo. Eu quero que você acorde todo mundo aqui, pois a gente tinha trabalho para fazer. A Filó fala que ia fazer isso, mas eu tinha que fazer uma coisa deliciosa para ela. Então eu falo que iria preparar um bom café reforçado para todos. Ela já volta para sua forma humana e vai acordando o pessoal. E enquanto a mim, eu estava indo em direção à cozinha. Chegando lá, eu ativo a benção de culinária do Reinhardt e assim eu preparo vários pratos. E por fim, usando a alquimia de Fullmetal Alchemist, eu faço o café. Então eu uso o Jutsu Clones das Sombras para levar as coisas para o pessoal. E então eu vou junto dos meus clones para onde o pessoal estava. Logo eu me sento na mesa. Então o Naofumi, junto da Rapitalha, falam bom dia. Então eles começam a comer, e eles, ao provarem a comida, ficariam com os olhos brilhando, pois aquilo era a coisa mais gostosa que eles já comeram na vida. E vendo isso, eu só ficava com um sorriso no rosto, enquanto também comia. E após o café, eu junto do Naofumi e as garotas vamos até o navio para a rainha. Um pouco antes falou para a gente. Chegando no porto, eu falo: nossa, que grande, Naofumi. O que foi, parceiro? Você nunca viu um navio? Não só em imagens, mas nunca tão perto assim. Após eu falar isso, todos nos entramos no navio, e nessa hora, para minha surpresa e alegria, os meus espadas estavam no navio, e quando eles me veem, já ficam de joelhos na minha frente. Então, sem perder tempo, eu perguntaria se eles já tinham feito a missão que eu tinha dado. Então todos falam que sim. Então eu dou um grande suspiro de alívio, pois as ondas de monstros finalmente tinham acabado. E Naofumi perguntaria para mim o que estava rolando, e com um sorriso eu falo que ia explicar tudo durante a viagem. Mesmo quando vocês chegaram, Alibel. Hoje mesmo, mestre, nos procuramos o senhor em todos os lugares, e quando a gente ia no castelo, nos ouvimos sobre a ilha do bônus de XP, então resolvemos esperar o senhor no barco. Entendo. Bom, agora vamos só aproveitar a viagem. Após isso, a viagem foi bem de boa, com eu, a Rapitalha e a Alibel matando as saudades na cama. E enquanto ao Naofumi, eu tinha contado tudo que tinha acontecido na minha aventura nos reinos que visitei, enquanto a gente fumava um cigarro que eu tinha criado com a alquimia. Chegando na ilha, somos guiados por um cara estranho que aparentava que não dormia há dias. Então a gente passa por uma estátua onde o Naofumi
Naofumi perguntaria para o homem era aquilo, então ele fala que isso tinha sido colocado por um dos heróis anteriores, e logo Naofumi vai dar uma olhada naquela estátua onde tinha algumas coisas escritas onde ele consegue ler sem muitas dificuldades, pois ele tinha estudado o idioma daquele mundo tanto antigo como novo. Naofumi, Fate tem uma coisa aqui falando de você também, El. Como assim, Naofumi? Parece que uma mensagem de alguém que se chama Pecado da Ira. Ela fala para você se encontrar com ela numa tumba perto da Floresta dos Elfos, El. Ela por acaso falou o nome dela? O Naofumi apenas vira a cabeça em sinal de negação. Nos meus pensamentos, não pode ser aquela garota, mas se for ela, como porque ela veio parar nesse mundo? Então o guia perguntaria se a gente já tinha acabado, pois eles tinham que prosseguir. Então nos voltamos a seguir o homem até um hotel. Então ele fala para a gente que nos iríamos ficar ali. Então ele se despede e fala que a gente tenha uma boa caça para ficarmos mais fortes. Então ele vai embora logo. O trio de patetas vão para o hotel, e então Naofumi perguntaria o que a gente ia fazer. El. Desculpas, eu estava pensando em algumas coisas aqui. Bem, a resposta é óbvia, bora farmar. Após isso nos vamos para o farm, e com a ajuda de algumas poções, que dava bônus de XP em poucas horas subimos de level. Galera, nessa altura a gente tava no level 80, quase no 100, e após mais algumas horas de farm a gente já tinha acabado de chegar no level 100. É quando a gente ia mais a fundo na floresta. O Naofumi fala que já era o bastante por hoje. Quando eu olho para o meu pessoal percebo que eles estavam bem cansados, então eu coloco a minha espada de volta na bainha. A gente monta o acampamento. Naofumi, cara, eu tô morto. Grinjov, você é muito molenga, noitora. Depois dessa eu vou dormir muito. Alibel, mestre, eu posso dormir junto com você que nem naquela vez. Raptalha, isso não é justo, eu quero dormir junto do Fate-sama. Após ela falar isso, as duas começam a discutir. E vendo isso, eu e o Naofumi estávamos dando risadas. Naofumi, tava com saudades de todos vocês. El. A gente também, meu amigo. E após esse momento de tranquilidade, no dia seguinte, eu junto dos meus espadas estávamos indo para um local diferente para farmar, pois o Naofumi me disse que queria dar uma olhada em uma masmorra no fundo do mar, e para ele não se meter em confusão, eu mandei a Raptalha junto dele. E no meu farm eu tava enfrentando um ogro gigante, então ele tenta me acertar um golpe como uma árvore, porém eu me esquivo e corto os tendões dele, fazendo ele ficar de joelhos, e rapidamente eu arranco a cabeça dele, e assim eu subo de nível novamente. E com isso acho que já basta por hoje. Como será que os outros estão se saindo bem? Acho melhor voltar para onde eles estão, até porque isso tá bem chato. Eu nem usei nenhuma das minhas técnicas. Acho que quando você fica bem forte os monstros parecem ser bem fracos. E então quando eu coloco a minha espada de voltar na bainha, eu começo a andar de volta para onde estavam os meus companheiros, até que sou recebido por uma rajada de vento que me faz bater em várias árvores. Então eu me levanto, e quando olho para frente eu ficaria surpreso, pois quem tinha me atacado era a Glass, que estava junto do herói da foice, e daquela garota me esqueci o nome. Mas por que você me atacou assim do nada? A Glass começa a rir um pouco e diz que era porque eu era o mais forte, então ela queria testar o calibre do meu poder. Vocês dois concordam com isso? Eu vejo que vocês são boas pessoas. Vocês acham isso certo? 3 contra 1. Cai. Temos que deixar esse mundo fraco para que o nosso sobreviva. Garota. Sim, isso, e pelo nosso mundo. Então por favor entenda. Após ela falar isso a gente ficaria se encarando por um tempo, e então eu vou para cima deles já com a minha espada na mão, e assim começamos uma luta frenética.
Eu estava desferindo vários golpes de espada no Kai, que apenas estava se defendendo, mas aquela garota usa a magia de gelo para prender as minhas pernas. Então o Kai aproveita a oportunidade e me acerta um golpe com a sua foice, fazendo eu gritar de dor. Então a garota lança um dragão de água para cima de mim, assim fazendo eu ir para bem longe. Kai, será que a gente conseguiu, garota? Eu usei a minha magia de água mais poderosa, Glass. Fiquem atentos, ele ainda não morreu. Após ela falar isso, os dois ficam olhando para a direção que eu fui jogado. Então eu me levanto um pouco zonzo e vejo que estava de abaixo de uma árvore. Tudo bem, chega de brincar, hora de jogar mais a sério. Então eu me levanto e volto correndo para onde eles estavam. Chegando lá, eles já se preparam. Então eu tiro do meu bolso uma poção de cura e com uma cara séria eu fico em pose de luta e falo: Rugido das 1000 bestas do inferno. Eu ponto a minha espada para frente e da ponto começa a se formar uma esfera. Então eu disparo aquela energia na direção dos três, onde a Glass sai de perto. Porém os outros dois não tinham tanta reação e acabaram sendo por aquela energia escura. Então a Glass fala que esse poder realmente faz de você o mais forte. Você até me fez recuar, por isso eu fiquei mais interessada em você. Então eu fico com uma cara seria e perguntar-lhe se ela nem se preocupa com seus próprios companheiros. Glass, isso não importa, eu só os trouxe para ver se você era forte mesmo. Eles eram boas pessoas e tá me dizendo que só usou eles. Glass, exatamente, pois se eu não posso voltar para casa, então tudo que me resta agora é fazer o que eu faço de melhor, lutar. Não se preocupe, eu vou te matar também, mas vai ser da pior forma possível. Se comparado o que eu fiz àqueles dois foi piedade, mas já você não merece essa gentileza. O que vai acontecer? Bem, vocês verão tudo isso na próxima parte. Deixem aquele gostei maroto e compartilhem o vídeo. Se inscrevam no canal, beleza? E fui.